rendido aos teus pés, com todos os anjos, proclamar que é Senhor. Senhor, aqui estou, rendido aos teus pés, com todos os anjos, proclamar que é Senhor. Santo és, Santo és, Santo és, Senhor. Santo és, Santo és, Santo és, Senhor. E o Senhor se fez um menino, e esse menino veio a cada um de nós para trazer a certeza de que Ele está conosco. Confie, tenha fé, não tenha medo. Não tenha medo. A vida amedronta a gente. A vida faz a gente muitas vezes quebrar a cara. A vida faz a gente, de repente, se perder no caminho. Mas no dia de hoje, nós estamos convidando você a renovar a sua fé, a fortalecer a sua vida, a colocar os seus olhos nos olhos de Deus e a fazer com que a confiança nele faça com que você haja, faça com que você cresça, faça com que você seja melhor. Isso é Natal. Então, a gente vai desejando a cada momento um Feliz Natal, um Feliz Nascimento para você. E aí, gente, nós não falamos numa figura aqui, bem interessante. Qual figura será essa? O que será que a gente não falou Quem aqui será? hoje? Quem será? Nós não falamos do bom velhinho? E aí a gente se pergunta, o que será que o bom velhinho, Papai Noel, tem a ver com a história de Natal? Tem a ver com o nascimento do menino Deus? Que relação a gente pode fazer? E é claro que a gente vai também trazer um pouquinho o sentido comercial que se dá a essa data e a figura do Papai Noel. Mas, olha, existe uma história bem mais profunda por detrás da relação com o comércio. E a gente vai acompanhar agora um VT, através da voz de alguns bispos, alguns padres, falando de São Nicolau. Quem foi São Nicolau? Confira. Em todo o mundo, existem diversas maneiras de se comemorar o Natal. E até mesmo um bispo católico, que viveu no século III, é lembrado por muitas culturas nessa época do ano. Estamos falando de São Nicolau. Ele é padroeiro da Grécia e da Noruega. Sua vida inspirou a figura folclórica que todos conhecem como Papai Noel. No período do Natal, nós vemos por toda parte a figura do Papai Noel. Papai Noel é uma figura mitológica, porém tem uma raiz histórica. O Papai Noel era turco, né? Essa figura surgiu com um bispo, São Nicolau, era o bispo de Mira, na Turquia, viveu ali por volta do ano 300 até o ano 320. Esse bispo era uma pessoa muito bondosa, muito atento às famílias carentes. E por ocasião dos festejos de Natal, naquelas famílias mais pobres, ele ajudava. Só que ele não queria ser reconhecido, né? Não queria levar a glória disso. Então ele saía à noite e levava presentes mesmo num saco e deixava nas casas. Às vezes ele arremessava pelas chaminés, que não eram tão altas como são hoje, as casas são baixinhas e tal. Então pela chaminé ele jogava moedas, jogava saquinho de coisa. Isso tem até a ver com essa história dos sapatinhos, porque as pessoas põem os sapatos, as meias para secar na chaminé, né? Depois você dorme, ela apaga durante a noite e fica ali. Então ele jogava, ao jogar esse saquinho de moeda, deve ter tido ocasião que caiu na meia ou no sapatinho, né? O Papai Noel nasce de uma tradição cristã muito cara. Jesus Cristo se torna presente no mundo
através dos homens e das mulheres que praticam a caridade, o amor ao próximo. Nesse sentido, o bom velhinho, o Papai Noel, o São Nicolau, são o exemplo do bom cristão. Esse santo episcopo, bispo da igreja, que se compadeceu não só das misérias espirituais e morais, como também das misérias materiais de seu rebanho, fica o cuidado e o zelo que ele teve de procurar dar alívio a essas misérias. O que mais nos toca em São Nicolau é que ele viveu as obras de misericórdia também corporais de uma forma intensa. E daí surge a tradição que mais tarde migrou para os países nórdicos e recebeu uma nova interpretação com Santa Claus e chegou até nós. Bem, aí nós temos uma nova história. São Nicolau foi um bispo católico que viveu plenamente o pastoreio de seu rebanho e procurou confortá-lo, inclusive também em suas misérias materiais. Aí surge o homem que soube levar o pão para a alma e para o corpo. Mas o São Nicolau ele fez outros milagres, ele fez uma série de coisas. Depois de morto, então, ele foi muito evocado, ele é um santo que protegia os marinheiros, e foram os marinheiros holandeses que levaram, sobretudo, essa tradição do São Nicolau para a Europa, né? E São Nicolau, Niklaus, acabou dando Santa Claus dos ingleses, né? E nós no Brasil chamamos ele de Papai Noel, que é uma palavra francesa, né? Papai Noel, uma palavra francesa. Bom, é assim no Brasil. Em Portugal não, é Papai Natal, é chamado de Papai Natal, né? A mesma figura, né? A mesma figura é chamada de Papai Natal. E com os anos ele foi realmente se associando, né, a essa história, né? Ele só passou a ter rena e morar na Lapônia, etc. e tal, depois, no século XX mesmo. Foi na metade do século XX que ele foi caracterizado numa revista americana, que apareceu o primeiro desenho dele assim de vermelho, etc. e tal. E, enfim, tem toda uma evolução nessa lenda. E hoje as pessoas esperam mais o Papai Noel do que Jesus no Natal, né? O Natal ele tem um foco nas crianças, né? Porque é a natividade do menino Jesus, né? E tem esse foco na infância, né? E nem todos os países têm a mesma cultura com relação ao bicho-papão, ao boi da cara preta. No Brasil nós já temos toda uma mitologia que envolve as crianças, né? Então o símbolo do Natal faz intervir personagens diferentes conforme as culturas. O fato do Papai Noel trazer os presentes também vem dentro dessa história. Por exemplo, eu venho numa tradição da Itália, numa região no qual quem trazia os presentes era a Befana, é o nome distorcido da Epifania, né? Da tradição italiana, né? Que seria uma bruxa boa, vamos dizer assim, né? Que exatamente porque é boa, mas é feia, dá medo nas crianças, viaja de noite, né? E dá um presente para as crianças, né? Porque é boa porque a mensagem do Natal é uma mensagem positiva contra todo o mal, é a vitória, é a luz que ilumina as trevas. Depois de toda essa explicação, né, bispo, padres, sociólogos, responsáveis aí por universidades, enfim, a gente percebe que no fundo, né, Padre Alexander e Yair, o que fica através também dessa figura mitológica do Papai Noel e São Nicolau é a solidariedade, é a capacidade que a gente tem de sair de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. A igreja já faz isso há muito tempo. Quantas instituições, quantas pastorais, quantos movimentos em prol do outro. Você vê que a igreja, às vezes as pessoas até dizem que a igreja faz um papel que inicialmente não seria dela, entre aspas, né? Porque
quantas obras de caridade, né, quantas instituições ligadas à igreja, se não próprias da igreja. Os vicentinos, por exemplo, fazem um trabalho maravilhoso, belíssimo, de acompanhamento de famílias carentes, que são diretamente ligados à igreja. Então, essa obra de caridade, que a gente fala de São Nicolau aí como uma referência, a história de uma pessoa que trouxe isso para a gente, né, dizendo que essa questão da caridade, do amor ao próximo, precisa acontecer e continuar, né, viva ainda na nossa mente. Então, por isso que a igreja, de fato, ela faz isso acontecer, e faz e ainda vai fazer sempre. E aí, sempre novos desafios vão surgindo no sentido dessa solidariedade da igreja. Hoje a gente sabe que grandes companhias religiosas, por exemplo, os jesuítas, eu não sei se tem outros, gostaria que me ajudasse, mas aqui eu acompanho de perto, que já tem um movimento fortíssimo em torno de um trabalho com os refugiados em zonas aí do Brasil que recebem os imigrantes e que prestam todo um serviço de atualização de documentos, de papelada, para conseguir emprego. Quer dizer, Padre Alexandre, a igreja também vai atualizando a sua missão diante das necessidades do seu tempo. Claro, eu acho que o Natal, a gente não pode pensar no Natal só como hoje. Então, por exemplo, tudo que nós já falamos, atitudes de amor, de perdão, de solidariedade, de compaixão, precisa existir todo dia. Minha mãe até costuma dizer, né? Todo mundo briga o ano inteiro, depois no dia do Natal se abraça. Feliz, Mas nem né? sempre, às vezes Natal, Não é? às vezes... Exatamente. Mas assim, a gente precisa reproduzir esses sentimentos todos os dias da nossa vida. O gesto do presente, não é? Como nós lembramos aí da figura mitológica do Papai Noel, inspirado nesse bispo cristão católico, precisa acontecer todo dia. E é o que a igreja faz acontecer. Mas muitas vezes na surdina, na escuridão, não fica tocando trombeta dizendo assim, olha, nós estamos fazendo isso, a igreja faz aquilo. Padre aí você lembrava dos refugiados, o Padre aí lembrava dos vicentinos. Eu sou assessor dos vicentinos lá na diocese, na região de Limeira, e eu acompanho esse trabalho que é incansável, não é? De atender famílias, não só no assistencialismo, e aí a beleza do trabalho da igreja na caridade é esse. Não é só o assistencialismo, mas é a evangelização também por detrás. Isso aqui é bonito, não é só você dar uma cesta básica, ou de você só acolher, por exemplo, um refugiado, mas é também evangelizar nesse trabalho de caridade. É no como eu faço isso. Exatamente. Não é só eu tirar a roupa que eu não uso mais, ou a comida que eu não como mais, não é o a mais, é também eu ser essa partilha, eu ser esse movimento. E aí vale lembrar quanta gente em missão. Meu Deus do céu, quanta gente que a igreja mandou em missão, gente, leigos, jovens, religiosas, freiras, padres, que estão em lugares extremos, se fazendo pobre com o pobre, se fazendo criança com a criança, se fazendo excluído com tantos excluídos que existem na África, no mundo inteiro, padecendo fome, às vezes sem água. Quanta gente, em nome da Igreja Católica, está colocando mão na massa. A gente lembra da AIS, Ajuda a Igreja que Sofre. Gente, em locais extremos de guerra, Síria e tantos outros, a igreja está presente. Importante lembrar, nós somos um corpo, né? E aí, Simone, permite lembrar que hoje, você falava, o que nos ensina isso, né, em vários momentos? O que nos ensina essa figura do Papai Noel, que é tão presente na nossa realidade, é claro, também nós podemos desprezar isso, mas da figura de São Nicolau. Para nós hoje, que estamos aí fazendo nossa ceia, nossa confraternização, quer dizer, qual é o presente que nós damos, a solidariedade que nós olhamos ali na mesa, o que a gente pode aprender com esse gesto? Que a caridade precisa acontecer. Então hoje, por que nós fazemos a ceia de Natal? O sentido da ceia é esse, cada um traz um pouco e a gente partilha do pouco de cada um. Então, esse gesto de solidariedade, não é? Que a gente também precisa fazer resplandecer na vida dos outros, não é? O que cada um pode doar de si durante o ano todo, que pode fazer o outro também saciar sua fome, etc. Né? E doar de si de material, bens materiais, e doar seus dons a serviço das pessoas. Próximo bloco, nós vamos contar uma história de uma família, história de crianças que desde pequenininha já cultivam essa dimensão da fé, do amor e do serviço ao outro. E aí, o Ministério Excelsis, usem os dons de vocês a serviço de todos nós. A gente vai para o intervalo, eu volto já. Santo és, Santo és, Santo és, Senhor.
Santo.